E se um robô com inteligência artificial ficasse obcecado por você e desenvolvesse sentimentos obscuros, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes, iremos acompanhar Abby e Paul tentando sobreviver aos planos sombrios desse robô. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o androide maligno em Tim. Esse androide vai te mostrar o verdadeiro potencial da inteligência artificial. Começamos com Abby, uma engenheira profissional, e o seu marido Paul, que está desempregado, se mudando para uma casa nova oferecida pela empresa que ela acabou de ser contratada. Após chegarem na casa afastada da cidade grande, uma corretora de imóveis apresenta o local e fala sobre toda a tecnologia embutida ali, dizendo que basicamente que todos os eletrodomésticos da casa podem ser controlados pelos celulares, além das fechaduras, janelas e lâmpadas. Depois de algumas horas, após organizarem a casa, o casal observa as estrelas enquanto aproveitam o momento. Então, no dia seguinte, vemos Abby indo para o seu trabalho, sendo recebida por um telão de uma gravação do seu chefe chamado Dawson, mas logo em seguida ele aparece realmente, falando para ela que aquilo é um deepfake em tempo real, uma tecnologia capaz de copiar a voz e a aparência de outras pessoas. E aí Dawson apresenta o lugar para Abby, encontrando vários protótipos de algo parecido com um androide, até que Dawson avisa sobre um que deixou de presente na casa dela. Depois do trabalho, Abby chega em casa e vai verificar junto com o Paul o tal presente. Na garagem, eles observam uma caixa que abre sozinha, revelando um androide chamado Tim. Paul até diz que não gostaria de ficar com aquilo, portanto a Abby insiste em pelo menos tentar, pois ela está fazendo parte desse projeto. No entanto, Tim liga sozinho e diz sobre as suas funções, sendo uma delas capaz de mudar a aparência e voz. Então ele pergunta se pode conectar com os dispositivos da casa, e aí Abby permite, até que ele deseja entrar nas contas bancárias do casal, além de ter as suas senhas pessoais, mas os dois obviamente não deixam. E aí Paul vai preparar um banho para Abby, por conta da festa que eles irão na casa do Dawson, só que o Tim começa a fazer isso remotamente, mostrando as suas capacidades sobre o controle da casa. Depois de se arrumarem, eles entram no carro mandado pela empresa e percebem que é um carro autônomo, mas ignoram e vão para a festa. Após chegarem, o casal se depara com vários teens trabalhando como serviçais, até que Dawson aparece. Abby agradece pelo presente e diz que está pensando se vai ficar ou não com o androide, mas o chefe fala que o presente não era opcional, pois se os próprios funcionários recusassem ter um em casa, ninguém iria comprar os teens. E aí eles vão conversar com outros funcionários da empresa. Então um dos funcionários pergunta para Abby qual a sua parte na empresa, e aí Dawson mostra que os androides estão com um problema nas mãos, só que a Abby é responsável para resolver esse problema. Depois de um tempo, o casal volta para casa, e Paul muda de opinião sobre não ficar com o Tim, e por segurança eles deixam um robô fechar todas as portas da casa, e o Tim faz isso sem se mover, mostrando que ele também consegue controlar as portas. E aí começa a rolar um clima entre o casal, e quando eles vão dar aquela relaxada, o Tim aparece assustando os dois, quase cancelando a noite. Ok, nunca mais vai existir privacidade nessa casa, e aqui já podemos tirar algumas conclusões do que pode acontecer. Primeiramente, sobre esse novo trabalho da Abby. Pelo que vimos, essa empresa é extremamente generosa, já que ofereceram uma casa para a garota após ela ser contratada, além do próprio robô que deve custar uma fortuna. E mesmo que ela tenha estudado anos por esse trabalho, é inegável que quando a esmola é grande, o santo desconfia. Quanto ao deepfake, para quem não sabe, é como uma espécie de mágica digital, onde você pode pegar um vídeo ou uma foto de alguém e, usando a tecnologia avançada, substituir o rosto dessa pessoa por outro rosto, e fazer essa pessoa dizer coisas que nunca disse, ou até mesmo fazer coisas que nunca fez. É como se fosse um truque de ilusionismo, só que geralmente a maioria das pessoas usam para criar brincadeiras engraçadas, como estão fazendo com o Cariani em alguns vídeos por aí, ou aquelas edições com o mago David Jones, mas também pode ser usado de forma preocupante para enganar as pessoas, criando situações falsas que parecem autênticas. É por isso que é importante sermos críticos com o que vemos online, e aí questionarmos a veracidade das coisas, especialmente quando se trata de vídeos e fotos. Quanto à casa, é impressionante que o casal tenha aceitado a proposta de morar por lá, já que parece ter câmeras em tudo, sendo praticamente um BBB, mas sem a parte de competir por comida com outros moradores, o que tira completamente a privacidade dos dois, além do risco de ter seus dados expostos. Tirando que o próprio Tim deve gravar tudo que enxerga para melhorar o seu desempenho, e aquela relaxada com certeza tá no HD desse robô safadinho. Definitivamente, depois desse incidente, eu criaria alguma rotina no sistema do Tim para ele não entrar em certos cômodos depois de certos horários, para evitar esse tipo de desconforto, já que ninguém quer ser pego no flagra no meio de uma relaxada, né? E sabendo que esse robô está em processo de desenvolvimento, a exposição dos dados é algo extremamente preocupante, pois se uma pessoa com más intenções conseguisse hackear o Tim, quem passou as suas senhas para ele estaria em sérios problemas, e mesmo com o código ainda estando em desenvolvimento, isso não o torna automaticamente mais fácil de hackear, mas podem existir certas vulnerabilidades que ainda não foram identificadas ou corrigidas, como por exemplo, o problema da mão. Sobre o Tim, até agora
agora ele pode ser um dos maiores problemas ali, pois o Android tem total controle da casa, principalmente das portas. Além de, como ele disse, ele pode mudar de aparência ou de voz, o que faz ele parecer mais macabro ainda. Sem contar que o Dawson falou que ele tem uma bateria de células que pode durar milênios, e digamos que para esse robô virar uma máquina de guerra e querer exterminar os humanos da Terra é questão de uma linha de código errada ali. Ainda mais se tratando de uma inteligência artificial que está a todo momento aprendendo e se reescrevendo. Também temos o fato dele pedir a senha da conta do casal. Sinceramente, não tem nenhuma razão para eles aceitarem. Além de ser muito estranho a Abby não saber direito das funções dele, mesmo estando trabalhando na empresa, mostrando que talvez eles estejam fazendo algumas coisas em segredo, sendo mais correto eles ficarem com um pé atrás com o Tim. Além de que, o chefe dela não parece bater muito bem da cabeça. Na manhã seguinte, a campainha toca e Abby vai ver quem é, e vê que é a Rose, a vizinha deles. Ela lhes oferece um presente de boas-vindas, falando sobre já ter conversado com o Paul, e aí a Abby fica receosa, mas aceita o presente. Então a esposa vai para a cozinha e conversa com seu marido sobre o cara já ter conversado com a Rose, só que ele esqueceu de avisar para ela, deixando a mulher um pouco suspeita. Logo após isso, o casal repara o Tim cheirando os pães, e ele avisa sobre saber sentir cheiros, pois isso serve para casos de emergência, tipo o cheiro de gás vazando ou coisa parecida. No entanto, o Tim pede novamente a senha deles, mas Paul ainda fica receoso, portanto a Abby consegue convencê-lo, pois o casal parece estar tentando fazer dar certo de novo, mostrando que algo aconteceu antes entre eles, gerando uma certa desconfiança no casal. Então, após passarem suas senhas, o Android pede uma senha de frase segura para os dois, para o caso de algo dar errado, eles possam desligá-lo citando 4 palavras. Depois, Paul começa a zombar da senha e quase esbarra no Tim, mas ele avisa que foi programado para não fazer isso. Quando os dois saem da cozinha, uma ratoeira que Tim colocou se ativa e captura um ratinho, e cruelmente o Tim pega o rato e o joga no triturador da pia. Após a noite cair, vemos o casal assistindo um filme, até que Abby convida o Tim para assistir junto. Então o trio assiste um filme de romance, até que o Paul cai no sono e logo o filme acaba. E aí a Abby pergunta para o Tim a opinião dele sobre o filme, e ele responde que gostou, mas pergunta para a moça qual o significado de amar. Então Abby dá sua opinião sobre amor e consegue dar uma resposta para ele, mas Tim parece não compreender muito bem. Só que logo em seguida o Paul acorda e o casal vai descansar. Na manhã seguinte, o Paul vai preparar um café da manhã para sua esposa, só que chegando na cozinha ele vê que Tim já fez isso. Depois, o Tim avisa para Abby sobre os compromissos que ela terá no dia. Portanto, ele também diz sobre os 0 compromissos do Paul, quase que zombando com a cara dele. Já no trabalho, Abby começa a sofrer a pressão de Dawson, que pede para ela apressar os projetos das mãos, sem fazer tantos testes para ele poder lançar logo o Android no mercado antes dos chineses. E quando a coitada chega em casa exausta do trabalho, o Android avisa que Paul saiu, e o celular dele está desligado. A Abby desconfia de que esteja sendo traída novamente pelo Paul, então ela resolve sair para dar uma corridinha para esfriar a cabeça. Depois da corrida, a moça resolve tomar banho, até que seu marido aparece dizendo que estava procurando emprego, só que na volta ajudou a vizinha a carregar algumas coisas. Eles conversam um pouco, só que após isso ele sai do banheiro e Tim entra com algumas roupas olhando de forma suspeita para o Paul. Mais tarde, vemos os dois numa clínica, pois o Paul havia feito testes para checar se era fértil, mostrando que o casal estava tentando ter filhos. E após algumas horas, a Abby chega no serviço e descobre que o Dawson havia cancelado seus testes, então ela contraria o chefe e manda continuarem com os testes. E voltando para casa, ela está se arrumando para um encontro com o Paul, pedindo para o Tim uma ajuda para fechar o zíper da roupa, mas quando ele tenta, o Android parece reagir ao cheiro do cabelo dela e acidentalmente rasga a roupa, ficando desesperado e fazendo a casa reagir, só que Abby consegue acalmá-lo. Bom, a desconfiança da Abby no Paul tem motivos, mas com certeza um deles é a galha que ela levou. Mesmo que isso tenha acontecido, entre terminar ou ficar com o peso da desconfiança no Paul, sinceramente a primeira opção é a melhor, pois pelo que parece, a Abby não perdoou totalmente o Paul e também está com dificuldades de confiar no cara, e com razão, né? Pois o que ele fez eu particularmente considero imperdoável. Mas já que Abby tentou perdoá-lo, ela deveria confiar um pouco mais no cara, e talvez impor algumas regras para uma boa convivência, o que aparentemente eles fizeram, só que o safado do Paul não está seguindo. E por falar no cara, não tem como confiar nele. Se realmente rolou a traição, é quase impossível criar essa confiança novamente. Nada garante que ele não vá trair de novo, ainda mais estando tão longe da cidade apenas com a sua esposa e vizinha. E o cara também não ajuda, sumindo do nada e aparecendo como se nada tivesse acontecido, dizendo que ajudou a vizinha que eles acabaram de conhecer, sendo que antes ele já tinha omitido que tinha conhecido a mulher, aumentando ainda mais a desconfiança sobre ele. E digamos que esse código de segurança é um problema, mesmo que ele tenha detecção de voz, nada impede de alguém usar um deepfake para trocar o código de segurança ou desativar o robô. Mesmo que não funcione, eles poderiam perguntar se existe outra forma do código de segurança, como por escrito
escrito ou pela digital. E eu tenho certeza que a inspiração para criar esse androide foi o Sheldon de The Big Bang Theory, já que ele se sentou igualzinho o Sheldon, e só faltou falar "That's my spot", sem contar que a maioria das coisas que ele faz são muito parecidas com as atitudes do Sheldon. E digamos que nem precisa de um hacker para quebrar esse androide, pois o Tim aparenta estar desenvolvendo sentimentos pela Abby, confirmando o quanto mal programado o robô está. Depois do incidente que a casa piscou quando ele ficou nervoso, o mais correto seria a mulher ter desativado ele na hora, já que claramente o androide não está pronto para ser usado, pois se ele reagiu assim com algo tão fútil, isso pode significar que ele não consegue controlar as suas emoções, sendo bem sensível a qualquer tipo de sentimento, principalmente o amor, além do fato de ele ter a capacidade de tirar vidas como a do rato. Mas por enquanto ele parece não possuir o direito de tocar em seres humanos ou feri-los, provavelmente porque ele possui as 3 leis da robótica. Essas leis foram formuladas pelo escritor de ficção científica Isaac Asimov em suas histórias sobre robôs. Essas leis não têm aplicação prática no mundo real, mas têm sido uma fonte de inspiração para discutir questões éticas e legais relacionadas à inteligência artificial e à robótica. E as 3 leis são as seguintes. Número 1. Um robô não pode ferir um ser humano ou por inação permitir que um ser humano sofra algum mal. Número 2. Um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Número 3. Um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. E sobre Dawson, ele é tão ganancioso quanto o Sr. Sirigueijo. O cara só liga para o dinheiro e simplesmente ignora o caos que as suas máquinas podem causar, já que cancelar aqueles testes é um erro gravíssimo. Para os que não sabem, para evitar que o sistema seja hackeado, o essencial é adotar uma abordagem holística que aborde diferentes aspectos da segurança cibernética. Uma parte crucial desse processo é entender as vulnerabilidades potenciais do sistema, bem como as possíveis ameaças que podem ser enfrentadas. Isso requer uma avaliação contínua da segurança do sistema, identificando pontos fracos, e então implementando medidas mitigando esses riscos. Uma estratégia eficaz de segurança cibernética envolve a implementação de várias camadas de defesa. Isso inclui medidas como firewalls controlando o tráfego de rede, sistemas de detecção de intrusão para identificar atividades suspeitas e autentificação multifatorial protegendo o acesso aos sistemas. Além disso, é crucial manter todos os sistemas e software atualizados, com as últimas correções de segurança, garantindo que quaisquer vulnerabilidades conhecidas sejam corrigidas. Por fim, é importante ter planos de resposta a incidentes em vigor, para que se ocorrer uma violação de segurança, a equipe saiba como responder de maneira rápida e eficaz, minimizando o impacto no sistema e nos dados. O grande problema aqui é que o Tim não era um presente opcional, segundo o Dawson, então recusá-lo agora poderia custar o emprego de Abby. Mas o Android deu aquelas 4 palavras para desligá-lo. Seria inteligente usar isso pelo menos em alguns horários do dia, como à noite, já que não dormiria de maneira alguma com esse treco ligado. Já imaginou acordar com essa praga te esganando porque ele chegou à conclusão de que é apenas um escravo dos humanos? No encontro, Paul diz que achou um trabalho, mas o lugar é longe, então eles quase não iriam se ver. Com isso, Abby consegue convencê-lo de não aceitar, pois o casal deseja construir uma família, mas não teria como se eles quase não se vissem. E na outra manhã no trabalho, a Abby percebe melhoras em seus testes, só que ainda tem problemas como se pressionar um ponto específico da mão, ela dá uma bugada soltando o que estiver segurando. E no seu intervalo, ela pesquisa algumas roupas para o Paul, e vemos que o Tim conseguiu visualizar o que ela estava pesquisando em tempo real, o que é bem assustador. Depois em casa, a Abby fica observando o Paul conversando com a vizinha no quintal sobre construir um jardim, e é claro que isso aumenta as suspeitas da Abby sobre estar rolando algo entre esses dois. Após Paul entrar na casa, a sua esposa dá aquele suéter de presente para ele, enquanto o Tim está trabalhando no jardim. Mais tarde, a Abby está indo pro trabalho, mas se lembra de que precisava fazer uma ligação. Então, o Tim se oferece para fazer, só que quando liga, ele consegue imitar a voz da Abby, assustando ela um pouco. Umas horas se passam, e vemos o casal comendo fora da casa, até que percebem um carro da empresa, e o Tim sai dele com a cor do cabelo mudada. Então ele diz que fez um upgrade, pois a Abby observa fotos de homem com cabelo castanho, 0,4 milésimos a mais, portanto ele achou que isso iria agradar mais ela, só que o casal estranha esse comportamento, mandando que ele volte como estava antes. Novamente no trabalho, a moça consegue consertar o problema do braço. Isso faz Dawson comemorar, e já querer colocar as próteses nos modelos atuais, só que ela tenta avisar do bug, mas o cara parece ignorar, dizendo que arrumaria isso em alguma atualização. Depois do serviço, Abby coincidentemente encontra Rosie, e elas conversam um pouco sobre o pingente que viram em uma vidraça de uma loja, até que Paul aparece chamando a Abby para tomar um café. Durante o café, Paul diz que conseguiu o trabalho, mas ele não precisa ir, já que será um home office, e logo após, os dois voltam para casa para relaxar. Enquanto isso, Tim está na empresa recebendo os upgrades das mãos que Abby desenvolveu. E depois da relaxada, Paul diz para sua esposa largar o robô, pois ele não se sente confortável com aquele androide, dando uma semana para ela devolver ele. Um tempo se passa, e Abby está no sofá
sofá quando se assusta com um Tim, que agradece ela pelos novos braços. Então ele pede para testar fazendo uma massagem no pé dela, mas o coitado do marido chega e vê aquilo, ficando bravo com a sua esposa. Mais tarde na empresa, a coitada tira a dúvida se poderia devolver o Tim, e um dos funcionários diz pra ela que ela conseguiria, por ser a queridinha do chefe. Então ela se decide e vai pra casa. Chegando lá, ela chama um androide para conversar, só que ele repara o estresse da mulher e resolve tocar a música favorita dela no piano para acalmá-la, sendo uma música clássica do Chopin. Em seguida, ele cita sobre Paul ter levado ela para assistir ao vivo essa música 2 vezes, mas Abby estranha, pois só se lembra de ter ido uma vez. Isso refresca a memória dela, que faz a coitada se lembrar do chifre que recebeu. Então ela resolve ir para o quarto, e assim que Paul chega e vai procurar por Abby, o Tim esbarra nele de propósito. Ok, o Sheldon, quer dizer, o Tim, conseguiu quebrar seu próprio código, e claramente está obcecado pela Abby. Além de ser um gênio da física, o cara também é um talarico. Depois do que ele fez para Abby olhar um pouco mais para ele, isso já deveria ter sido a gota d'água. A esposa do cara poderia ter percebido que ele estava observando através do celular dela e invadindo e violando a sua privacidade, pois era impossível dele ter visto isso com a permissão dela, já que a mulher estava no trabalho, além de outras coisas do passado, como os ingressos comprados e também a quantidade de vezes que ela escutou uma música. Mesmo que isso pareça assustador, é quase real que os nossos celulares nos escutam de certa forma. O que pode acontecer é que os aplicativos utilizam outras informações coletadas do dispositivo, como histórico de navegação na web, pesquisas feitas, localização, dados demográficos e comportamentais, para segmentar anúncios de maneira mais eficaz. Isso pode criar a percepção de que os aplicativos estão ouvindo as conversas dos usuários, quando na verdade estão apenas usando outros dados para direcionar anúncios de forma mais precisa. Porém, um youtuber chamado Mitch Hollow fez um teste em live uma vez sobre isso. Nos testes, ele escreveu sobre brinquedos para pets em uma folha de papel, e foi pesquisar na internet se algo assim aparecia para ele. E da primeira vez nada apareceu. Depois disso, ele simulou uma conversa sobre comprar um brinquedo para o seu cachorro, e o resultado foi impressionante, pois vários brinquedos apareceram nas páginas que ele acessou. Esse teste foi feito 5 anos atrás, e hoje em dia as coisas podem estar diferentes, ou quem sabe, piores, né? Vai saber. No entanto, é importante ressaltar que existem leis de privacidade e regulamentações que regem a coleta e uso de dados pessoais, e as empresas devem estar em conformidade com essas leis ao coletá-los, e também usar informações dos usuários. Além disso, os usuários podem controlar as permissões de aplicativos em seus dispositivos, para limitar o acesso a determinadas informações, como o microfone, por exemplo. Então, lembre-se bem disso quando estiverem conversando com alguém perto do seu celular. E mesmo que eu não concorde completamente com o Paul, devolver o robô com toda certeza era a melhor opção aqui. Além de que Abby teve a oportunidade de entender mais como eles funcionam após fazer o melhoramento do braço, ou conversar com os funcionários responsáveis pela rede neural sobre os bugs. E apesar dele ter sido feito para ajudar, ainda assim ele possui funções preocupantes, como a super força que vimos quando ele estava construindo o jardim, além do fato assustador dele conseguir copiar vozes, o que pode fazê-lo tentar desativar o código de segurança sozinho. E se o sistema for falho, ele poderia fazer isso a qualquer momento. E após o empurrão, Paul deveria checar as câmeras de segurança da casa e tentar gravar aquilo com um outro celular que não seja dele, ou com um aparelho não tão tecnológico como um celular antigo ou uma câmera Polaroid, e ficar o mais distante possível de coisas que o robô possa manipular. Um detalhe importante é que o Android não consegue ligar celulares, então desligar já seria o bastante. Mas o Paul não parece saber pensar e fica usando toda hora esse celular que parece estar embutido com bateria infinita. Só que a Abby também não ajuda, pois ela foi simplesmente manipulada com uma música clássica, mesmo que a música seja muito boa. Só que isso fez ela literalmente esquecer a razão de ter ido conversar com um robô talarico. Na manhã seguinte, Abby sai para fazer a apresentação do seu trabalho. Enquanto isso, Tim avisa para Paul sobre um problema que teve no aluguel do escritório dele. E consequentemente, ele pede para Tim fazer um escritório temporário no quarto vazio da casa onde seria o berçário. E aí depois, os dois vão preparar o jardim. Após a apresentação, Abby ganha flores, e ao voltar para casa, ela procura pelo Paul, mas o robô talarico diz que ele foi para casa de Rose. E quando Abby vai tomar banho, ela vê o berçário desfeito, e bem nessa hora Paul chega em casa. Isso cria uma discussão entre eles, e Paul percebe que o Tim mentiu, dizendo que ele havia ido na casa de Rose. Mais tarde, naquele dia, a moça encontra o pingente que havia visto na vidraça da loja, achando que Paul havia comprado de presente para ela. Enquanto isso, Paul está na cozinha, triturando a flor que Tim havia dado para ela, até que o coitado encontra um fiapo do suéter que tinha ganho da esposa no triturador. Em seguida, ele olha as câmeras de segurança da casa, pegando no
flagra o Tim tirando as roupas da sua mulher. Então ele grava aquilo para usar como prova. E aí ele vai sair com o seu carro, mas o veículo não funciona, e sem outra escolha, o coitado tem que usar o carro autônomo da empresa. No entanto, o veículo começa a acelerar, trancando as portas, até que o automóvel bate e capota, mas felizmente o coitado consegue sobreviver. Enquanto isso, vemos o Tim limpando as provas de ter sabotado o carro do Paul. Algum tempo depois, a Abby está no hospital, e aí Paul tenta explicar para ela o que aconteceu, só que o seu celular quebrou no acidente, o que fez com que ele perdesse o vídeo. E sem provas, a Abby não acredita nele, mas fica lá para fazer companhia para o marido. No dia seguinte, a moça volta para casa, mas no meio do caminho ela se depara com Rose usando o colar que Paul havia comprado. Ela suspeita disso e volta para casa na hora. Chegando lá, ela encontra o presente aberto, desabando de tristeza. Só que Tim aparece e revela que ele foi feito para servir ela acima do Paul. Então o androide revela um vídeo do Paul tentando beijar a Rose, que ele gravou antes dela voltar da apresentação. Depois disso, Paul tenta ligar, mas como ela não atende, ele vai vê-la pessoalmente. Chegando na casa, o coitado é expulso por conta do vídeo. Umas horas se passam, e quando Paul está prestes a sair da cidade, ele resolve ligar para Rose, que diz sobre o robô ter tentado beijá-la. Ouvindo isso, o coitado liga para Abby, mas ela convence dele ir até a casa deles. Só que descobrimos que era Tim atendendo a ligação, que logo em seguida pede para Abby dar uma passeada para acalmar os ânimos. Já o Paul chega na casa procurando por ela, só que ele é pego de surpresa pelo robô, tomando uma bela pasada na cabeça, e em seguida sendo arrastado e amarrado perto da banheira. Por sorte, a Rose toca a campainha e Tim a atende. Então Paul tenta gritar, só que ele não consegue já que está com uma mordaça. Infelizmente, o Tim liga a banheira de maneira remota, quase afogando o coitado. E aparentemente o androide não aprendeu a fazer nós direito, e Paul consegue se soltar. Porém, Tim já está ali e começa a afogá-lo. O coitado até tenta citar as palavras de desativação, mas não consegue a tempo, e é finalizado. Bom, o Paul estava se esforçando para não sair vivo. Depois de ter sacado tudo que o Tim estava planejando, a melhor opção seria ele sair daquela casa o quanto antes, pois dá pra ver que o androide só tem intenções de expulsá-lo dali para talaricar a sua esposa. O primeiro erro foi ter metido a mão no triturador da pia, sendo que o negócio é feito apenas com uma função, triturar, sem contar que o androide pode ligá-lo remotamente. Ele até pensou bem ao gravar o androide dando a cafungada nas roupas da Abby, porém como eu falei antes, o Tim tem acesso aos aparelhos do casal, então gravar algo com o celular pessoal dele não vai adiantar de nada. Então ele deveria comprar um novo celular e usar outros e-mails no aparelho, ou usar uma câmera sem conexão com seu e-mail primário, para evitar que o Tim pudesse controlá-la. E gente, quem tem uma câmera de segurança no quarto assim? Sobre o acidente de carro, o cara poderia ter verificado o problema que o carro dele estava tendo e procurar um mecânico ou mandar o Tim consertar, mas nem isso ele parece saber fazer. Ele deveria ter imaginado que o Tim viu ele gravando, afinal o robô talarico tem um controle de tudo tecnológico, então o mínimo era esperar uma reação do robô. Mas mesmo sabendo de tudo isso, ele aceitou a carona do carro autônomo que o Tim ofereceu. Quando ele percebeu que o veículo estava acelerando, mesmo que isso pudesse machucá-lo, ele poderia pular pela janela escolhendo o momento certo com cuidado. É melhor esperar até o momento em que o carro esteja diminuindo a velocidade como em uma curva larga, o que reduziria o impacto da queda. E mesmo que os controles dos vidros estivessem travados, ele poderia usar o encosto de cabeça do banco para quebrar os vidros. E aí, ao se preparar para pular, o melhor é manter o seu corpo flexível e relaxado. Então dobre os joelhos ligeiramente e esteja pronto para rolar quando atingir o chão, o que pode ajudar a dissipar a energia do impacto. Proteger a sua cabeça e pescoço é crucial, pois evitaria lesões graves nessas áreas sensíveis. Após ele tentar frear e não ter dado certo, ele poderia ter se machucado menos se tivesse usado o cinto de segurança. Seria bom se ele também tentasse proteger o celular para nada daquilo ter sido em vão. Infelizmente, a Abby está deixando suas emoções a dominarem, e quando a Rose a chamou, ela poderia ter dado uma chance de escutar o lado da vizinha. Se ela tivesse se controlado, poderia ter salvo a vida do Paul. E digamos que se a Abby tivesse prestado atenção no vídeo que o Tim mostrou, dava pra ter percebido a edição, já que as flores que ela havia ganhado estavam na mesa, sendo que o Tim tinha dito que ele gravou antes dela ter ido fazer a apresentação. Mesmo que o Paul não tivesse prestado atenção sobre a capacidade do Tim de fazer vozes, dava pra desconfiar do plano do androide quando ele chegou na casa e a Abby não estava lá. Ele deveria ter pegado algo para se defender, como um pedaço de cerca ou a pá que estava usando no jardim, ou apenas não entrar na casa e chamar a Abby pro lado de fora por garantia. Ele podia imaginar que algo estava por vir e tentado marcar um encontro em outro local em vez da casa, pois se o Tim já havia tentado finalizar ele antes com o carro, nada o impedia de fazer de novo. Quando estava amarrado, ao invés de tentar gritar, ele poderia ter se debatido, o que com certeza faria mais som por conta do material da banheira, além de tentar sair daquela banheira também. Afinal, ela não é tão grande, e se o cara usar o próprio corpo daria para se rastejar para fora. Algum tempo se passa, e a mulher finalmente volta para casa, mas Tim já havia escondido o que restou do cara, e ela nem imaginava que o marido tinha ido até lá. A noite cai, e vemos os dois jantando, até que Tim confessa o seu amor para
para Abby, mas a viúva acredita que ele não entende isso, então os dois apenas observam as estrelas. E aproveitando o momento, Abby faz uma piada sobre o nome da estrela como o Paul fazia, só que o Tim não consegue entender. No dia seguinte, voltando do trabalho, Abby vê a Rose, mas se recusa a conversar com a coitada. E em casa, a viúva repete o vídeo da traição algumas vezes, até que percebe um erro, pois as flores que ela tinha ganhado na apresentação estavam no vídeo, sendo que o Tim disse que tinha gravado antes disso. E aí, finalmente, a ficha cai, e ela liga pelo telefone para a loja dos colares, descobrindo que foi o Tim quem havia comprado o colar. Porém, ela também repara que o jardim está diferente. Então, ela pede para o androide ir comprar mais flores, e quando o robô sai, Abby aproveita e vai verificar o jardim, encontrando o corpo do Paul enterrado. Entretanto, Tim havia fingido ter saído, e aparece de surpresa. A coitada diz o código de segurança, e infelizmente ele não funciona, pois o androide conseguiu alterar usando a voz dela. Sem escolhas, a Abby tenta correr e pedir ajuda, mas é desmaiada pelo Tim. Depois de algumas horas, finalmente ela acorda para o encontro romântico mais macabro possível. Sem escolhas, a coitada se levanta tentando fugir, só que a saída está trancada. E aí, ela acaba dando de cara com um Tim. Abby tenta atacá-lo, e ainda assim ele parece nem sentir. Então ela foge enquanto quebra todas as câmeras da casa. O Tim a persegue, mas a mulher consegue enganá-lo prendendo ele em um quarto. Aproveitando a oportunidade, Abby tenta desmontar a janela e falha miseravelmente, sendo novamente capturada pelo androide. Após prender ela numa cadeira, o robô tenta finalizá-la com remédios, só que a sorte bate na porta em forma de Rose, que achou tudo isso muito estranho e foi até a casa de Abby bem na hora. O Tim atende a mulher e tenta se livrar dela rapidamente. Em paralelo, Abby consegue se soltar das cordas pegando uma faca, mas quando o androide volta, ele desarma a coitada e tenta finalizá-la novamente, até que ela se lembra do bug da mão, conseguindo se soltar. E simplesmente do nada, a Rose joga o carro contra o vidro da casa, que é muito mais forte do que aparenta e aguenta a batida. Só que ele acaba se partindo depois, e dá a brecha para Rose golpear o peito do Tim com uma estaca, desligando ele. E por conta da batida, a mulher desmaia logo em seguida. Mas quando a Abby vai ajudar a coitada, o androide maldito desperta, ameaçando finalizar a Rose se a viúva tentar fugir. Isso faz ela se entregar, mas o Tim ataca a coitada de qualquer forma. Então o robô puxa a Abby enquanto faz uma ligação imitando a voz da coitada, incriminando ela com tudo o que aconteceu, já que ele não deixava impressões digitais dos objetos, e Abby tinha segurado a faca antes. Então Tim leva a Abby até a varanda, e quando vai arremessar ela de lá, ele fala que ela nunca descobriria as outras palavras-chave. E nesse momento, Abby percebe quais eram as palavras, e fala, eu te amo Tim, desativando ele. Isso faz com que os dois caiam, mas felizmente a coitada consegue se segurar no parapeito. E para terminar, o smartwatch dela ativa, mostrando que Abby estava grávida do Paul. E aí vemos a luz da casa piscando, talvez sinalizando que o Tim não se foi de verdade. Bom, é um mais burro que o outro aqui. Tudo bem a Abby não ter acreditado antes, já que teve problemas de fidelidade com seu falecido marido, mas depois de ter visto o vídeo, ela poderia simplesmente ter vazado da casa e ido para a vizinha chamar a polícia, ou algo semelhante, já que naquele ponto não era mais necessário provas da manipulação do Tim. Algo que ajudaria a escapar seria colocar o smartwatch em outro local da casa, como por exemplo no quarto, já que parecia que o Tim conseguia detectá-la através dele. É simplesmente inimaginável que ninguém pensou em abandonar todos os seus objetos tecnológicos, afinal eles deram todo o controle pro androide no começo de tudo. Depois de ser pega com a mão na massa, ao invés de correr para casa, a coitada podia ter fugido para a vizinha ou para a rua mesmo. Por mais estranho que pareça, aparentemente o Tim não sabia correr, ou só estava querendo parecer o mais estiloso possível perseguindo ela caminhando. Após acordar, havia algumas velas por ali e tecidos, que ela poderia ter usado para criar um incêndio e chamar a atenção das autoridades, pois esse tipo de casa com certeza deve ter algum sistema ligado diretamente com os bombeiros, e caso o androide tenha desligado, os vizinhos veriam a fumaça e ligariam para os bombeiros. E como dito anteriormente, tirar o relógio e deixar em algum cômodo para o talarico ainda achar que ela está lá, poderia ter dado uma chance de fuga, e quando conseguiu prender o Tim, ela poderia ter pego algo para se defender, como por exemplo, algumas ferramentas de construção ou facas nas cozinhas, já que o androide não parecia ser tão rápido, e se ela desse um ataque surpresa mirando na cabeça dele, provavelmente conseguiria derrotá-lo, ou pelo menos criar algum problema nos seus circuitos, já que um pedaço de madeira conseguiu espetar ele, com certeza a faca ou a pá iria dar dano nele também. Sobre a parede de vidro, uma parede de vidro blindada é projetada para resistir a ataques específicos, como disparos de armas de fogo ou golpes com objetos contundentes. Embora seja extremamente resistente, ela não é projetada para suportar o impacto de um carro vindo em alta velocidade. Agora uma pergunta fica no ar, de onde a Rose conseguiu tirar uma estaca gigante de madeira? Mas continuando, quando a mulher perfura o Tim, a Abby poderia ter o finalizado usando a faca durante o momento que ele ficou apagado, ou até mesmo fugido daquele local com o carro. Literalmente qualquer coisa que ela fizesse seria melhor do que ficar parado como ela fez. Se a Abby tivesse tirado o relógio como eu falei várias vezes, até manipular esse robô careca
aparente seria possível, pois ele não teria como medir os batimentos da Abby, e provavelmente acreditaria em qualquer historinha dela por estar apaixonado. Só que agora, ele provavelmente upou a sua consciência na nuvem, e vai compartilhar com os demais Teen o que aprendeu nessa run. E aí vocês já sabem o que vai acontecer, né? Vai virar praticamente o filme Mãe vs Androids, que eu já falei aqui no canal. Fala galera, esse foi como derrotar Teen. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E vocês gostam de histórias bizarras? Um cara de 30 anos chamado Ben McDaniel está em um cais observando a água, mas por não se contentar apenas em olhar de longe, ele decide vestir o seu equipamento de mergulho para entrar na água. E aos poucos, ele começa a descer mais e mais, alcançando os 115 pés de profundidade, que dá mais ou menos 35 metros contando a partir da superfície. Só que ao se aproximar de uma caverna subaquática, Ben se deparou com uma placa assustadora que tinha o desenho da morte empunhando uma foice, e embaixo dela, vários mergulhadores sem vida. A placa dizia que 300 mergulhadores morreram tentando se aventurar em cavernas como essa, incluindo até mesmo um instrutor que na teoria tinha anos de experiência, e que se ainda assim você quiser se arriscar, teria que ter um treinamento específico para explorar cavernas subaquáticas, além de equipamentos adequados, já que do contrário, suas chances de morrer seriam altas. Porém, nesse dia, Ben parecia estar muito confiante e quis tentar a sorte. Quer saber como essa história vai terminar? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de sempre guardar as suas senhas, pois nunca se sabe quando elas podem ser vazadas por um robô.